A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Robin Nilson e eu tenho uma palavra da parte de Deus para o meu coração e o seu coração. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é uma palavra muito maravilhosa, onde a gente vê aqui a promessa do Senhor, ela, se cumprindo em nossas vidas, como é o caso que está ocorrendo agora. A promessa de Deus de estar comigo, de estar do meu lado, ela está se cumprindo, porque o que seria de mim sem essa presença, sem a presença de Deus, né? Então, eu estou vivo, eu estou lutando as minhas guerras, estou conquistando, então isso prova que Deus está comigo, né? E Ele vai até o fim. Que maravilha, né? Que coisa linda é quando a gente consegue entender isso, que Deus ele está conosco até o fim da nossa vida. Isso mostra também que eu tenho uma grande responsabilidade sobre a minha vida, logo após eu ter conhecido esse Deus, que não desampara ninguém, mesmo que nos momentos difíceis da vida, ele ainda se faz presente ali. Então, seja em qual for a fase da vida, Deus sempre vai estar pertinho de nós. E isso que hoje eu entendo, isso que hoje eu sei, eu preciso compartilhar com outras vidas, com outras pessoas, para que elas também possam desfrutar da mesma paz, da mesma alegria, do mesmo sentimento que eu tenho, né? Que é de felicidade na presença de Deus. Não estou falando de felicidade ou de prazer apenas no sentido externo, não, mas no sentido interno. Esse é que é o principal, porque Paulo ele estava preso, as circunstâncias mostravam ao contrário daquilo que ele ensinava, né? Porque ele falava sobre liberdade e ao mesmo tempo estava encarcerado, né? Sendo açoitado, né? Muitas vezes, e ele falando tanto de liberdade e encarcerado. Mas aí a gente precisa entender que ele estava falando não de uma liberdade em termos de ir e vir, não. Ele estava falando de uma liberdade espiritual em Deus. Todo aquele que aceita Jesus, ele tem a capacidade de ter uma vida nova, uma vida transformada. Mas isso só é possível quando nós nos entregamos para o Senhor com conhecimento daquilo que nós estamos querendo, né, da parte de Deus. O eunuco, ele abre a Bíblia, está lendo a Bíblia no livro de Isaías, né, que retrata ali o sofrimento de Jesus, que Jesus teria que passar, e ele lê e ele não entende o que ele está lendo. Filipe vai lá e pergunta para ele: entende o que lês? E ele fala assim: como que eu vou entender, sendo que não tem ninguém para me explicar, sendo que não tem ninguém para me ensinar, né? E isso Filipe aproxima e ensina para ele a palavra de Deus. Logo após ele é batizado. Então a minha missão, a sua missão é anunciar ao mundo a mensagem que transforma a vida das pessoas, que embora o físico esteja corrompido,
o exterior esteja deteriorado, doente, açoitado, como nós citamos aqui o caso de Paulo, mas o interior está intacto, o interior está totalmente transformado. Mas por que isso acontece? Por conta daquilo que eu e você aprendemos acerca de Deus. É isso que importa. É eu conhecer a verdade ao ponto de chegar a dizer, como foi o caso de Jó: assim como falas uma louca, fala tu, porque a mulher dele queria que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, porque ele perdeu tudo e, além do mais, o seu exterior estava totalmente deteriorado, porque veio uma chaga sobre a vida de Jó, que aquela chaga deixou ele numa situação tão terrível que o que sobrou para ele, né, se coçar das chagas que ele estava, foi um caco de telha. Então, assim, Jó é uma prova viva de alguém que aprendeu a servir a Deus de verdade. E essa missão de levar a palavra para que a pessoa ela possa ter essa experiência com Deus, e não apenas ter a experiência, não apenas ser provado por Deus, mas também ser aprovado pelo Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui as provações que o Senhor tem colocado na minha vida, eu tenho vencido. Mas isso tudo fruto de quê? De aprendizado. A gente precisa aprender. E como que eu vou aprender sendo que não tem ninguém para me ensinar? Essa é a questão. Por isso que eu e você temos que ir, temos que anunciar, temos que ensinar, temos que fazer discípulos. Temos que ganhar almas para o reino de Deus. E essa missão aqui foi a dos discípulos, né? Jesus passou aqui para os discípulos, mas ela se estende a todos nós nos dias de hoje. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós precisamos não apenas ganhar almas, mas também ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a guardar no coração a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a minha casa, a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.